Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é a professora Kátia Moreira, professora do Departamento de Gestão e Empreendedorismo da Universidade Federal Fluminense. Kátia vai nos contar um pouco qual é o perfil do aluno que faz parte desse curso. Também vamos conversar sobre qual é o futuro do empreendedorismo no Brasil e como ela entende que é mais fácil de se começar a empreender e abrir um negócio. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, @BEImpulso. Vamos lá? Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui hoje para poder explicar um pouco melhor para a gente sobre o empreendedorismo, sobre como esse empreendedorismo ele é focado no cliente. E eu queria começar te perguntando, dentro das suas pesquisas, na sua formação, como que você faz hoje se relaciona com o empreendedorismo? Bom, primeiro queria agradecer também o convite, muito bom estar aqui, né, acho que acompanhei aí um pouco da sua trajetória no mestrado e, pude ver você mergulhando nesse tema do empreendedorismo desde lá de trás, né, então é um prazer estar vendo isso se materializar aqui hoje, essa e outras iniciativas que você está tocando, então parabéns, né, por tudo que você tem conquistado. Vou falar um pouquinho então de experiência do cliente, que é onde eu tenho me debruçado. Eu terminei o doutorado em 2017. O meu doutorado ele foi focado em comportamento do consumidor. Eu costumo dizer que quando eu saí aí dos 4 anos do doutorado, que eu respirei, assim que eu olhei em volta, eu vi que o marketing tinha mudado completamente, né, e o marketing, assim, para mim, ele já não faz mais sentido como uma disciplina pura. Eu vejo o marketing muito misturado aí com design e com empreendedorismo. E a partir de então eu fui realmente nesse caminho de entender melhor sobre a experiência do cliente, sobre você criar coisas, né, criar projetos empreendedores a partir desse olhar do consumidor, entendendo essa relação, né, de como você traz esse consumidor para o centro desse processo empreendedor e como você cria valor junto com ele. Então, esse foi meu interesse desde 2017 e aí, ao longo desse período, né, eu vim também aproveitando eu virei professora na UF, adjunta aí do departamento de empreendedorismo, o que me envolveu mais ainda no tema, né, e eu tenho, assim, estudado e tratado com muitos alunos que são gestores em empresas que estão se digitalizando ou são empresas digitais, então, eu lido tanto com empreendedores quanto com intraempreendedores. Quais são os desafios para você conseguir criar dessa forma? O empreendedor, ele é um ser bem inquieto, né, e, em geral, o empreendedor tem lá uma ideia, parte de uma ideia e vai se apaixonando por aquilo e vai indo naquela direção. Não necessariamente esse caminho está errado, eu acho que cada um tem o seu caminho, mas, eu acho que, assim, um posicionamento bem interessante é partir de um problema real que você tem que solucionar, né, uma dor, e essa dor é a do cliente, é do consumidor. Então, o primeiro momento aí do projeto empreendedor, eu acho que requer uma certa humildade, vamos dizer assim, de você dar um passo para trás, falar assim: "Não, tudo bem, eu tenho até um embrião do que vai ser uma ideia, mas deixa eu entender bem desse problema. Deixa eu ir a fundo, deixa eu conversar com as pessoas, né, com possíveis clientes, para entender outras perspectivas sobre aquele problema". Porque se aquela dor existe de fato, ela está sendo resolvida de alguma forma, que pode não ser uma forma ideal, né, pode ser uma forma aí cheia de falhas, ou que não seja uma forma conveniente. Então dar esse passo para trás, ir a campo, fazer de fato uma imersão, né, eu também costumo estudar muito design thinking, né, então todo esse processo do design tem isso, é um entendimento do problema. E é um entendimento do problema que ele tem que ser um pouco mais isento, porque o empreendedor, né, tem várias pesquisas que mostram que tem um viés muito otimista, um viés de que: "Ah, a minha ideia é maravilhosa e eu vou me agarrar nela". E esse momento de entendimento do problema é um momento realmente da empatia, né, de você dar um passo atrás e entender outras perspectivas e gerar outras possibilidades de ideias também, que podem ser combinadas a essa inicial. Mas acho que é fundamental esse primeiro contato, essa primeira aproximação aí com o cliente,
E muita gente fala assim: "Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa, pagar uma pesquisa, é muito caro, pesquisa de mercado". E com certeza, né, alguém que entenda realmente, né, pode até cobrar caro. Mas eu acredito muito que tem, assim, esse movimento de ir a campo e de conversar de uma forma aberta, eu acho que já pode trazer muitos insights, tá. Mas a gente tem que tomar cuidado só para não enviesar essa conversa, né, nesse viés otimista desse empreendedor falar: "Ah, olha que a minha ideia não é maravilhosa?". Se, esse empreendedor chega assim, né, as pessoas, os brasileiros principalmente, são muito relacionais, então eles tendem a falar que é tudo maravilhoso. E depois, na hora de lançar isso no mercado, não necessariamente isso, de fato, vinga, né? A gente tem inúmeros casos aí que contam essa história. Então, acho que tem que ir mais aberto, do tipo, entender, assim, como que as pessoas resolvem as coisas, como as coisas acontecem para essas pessoas, como elas se sentem, procurando entender mais, assim, o que acontece de fato, os fatos mesmo, os acontecimentos, do que opiniões. Porque opinião, a gente vê aí um monte de opinião positiva para produtos que não vingaram. Quando as pessoas forem fazer esse tipo de pesquisa, quais estratégias você acha que são interessantes de serem utilizadas para evitar esse viés mais positivo? Quando vai partir para uma pesquisa, a gente tem que entender bem o perfil daquele cliente, né. Hoje em dia isso é bem importante para a gente ter lá a nossa famosa persona, saber construir essa persona. Então, acho que é entender bem esse cliente antes de chegar na ideia. Depois a gente entra no problema em si e como ele está resolvendo esse problema hoje. E se for falar da ideia, falar ao final, né? E de uma forma aberta, do tipo, ó, eu estou construindo isso, eu queria ouvir coisas boas e ruins que você vê sobre essa possibilidade, né? Então, acho que isso, assim, falar da ideia ao final é bem importante. E também é possível explorar os concorrentes, né, que são concorrentes muitas vezes indiretos, se é uma coisa bem inovadora, pode não ter um concorrente direto, mas tem alguém que está, de alguma forma, contribuindo na resolução desse problema. Então, entender isso também é legal. E sempre buscar iniciativas aí de cocriação também ajuda, né, trazer esse consumidor, não é que o consumidor vai dizer exatamente o que tem que ser feito, né, ele não vai, provavelmente não vai dar a solução, mas você trazer ele para perto e tentar ali bolar dinâmicas de cocriação, né, onde ele pode ir dizendo o que ele valoriza em cada etapa daquela solução, né, e pode ir testando protótipos com você. Então isso daí, eu acredito, acho que pode ser útil. Mas como que de fato isso acontece assim? As pessoas elas juntam grupos de pessoas que elas consideram que podem ser potenciais clientes e fazem esse estudo junto a essas pessoas. Como que você vê que isso tem acontecido nas empresas? Porque eu fico pensando para um pequeno ou um microempreendedor, como que ele faria isso? Então, ele pode usar de alguns recursos, tá? Ele pode fazer essas entrevistas que eu falei, e aí, com certeza, ele poderia pegar aí pessoas do perfil que ele tem aí, na melhor hipótese dele, que ele acha que aquele perfil é o perfil que ele vai atuar, então, sentar para conversar, entrevistar essas pessoas, observar. Observar é muito poderoso, né? Combinar essas coisas de entrevista, observação, olhar para as redes sociais, a gente olhar também o que essas pessoas estão comentando, o que elas estão interessadas, o que elas estão conversando, que valores que estão ali presentes que têm a ver com o seu projeto empreendedor. Quanto mais fizer esse esforço de aproximação, melhor para ter insights, para gerar insights, e esses insights depois virarem realmente ideias, né? Ideias mais inovadoras. Então, acho que isso é bem importante. Uma outra coisa importante também é a etapa de validação. Então, depois que essa ideia está mais estruturada, a gente tem que sempre tentar validar. Então, o protótipo ajuda nisso, né? O protótipo ele não deixa de ser uma ferramenta de storytelling, também uma ferramenta de alinhamento ali, né? Você mostrar, materializar um pouco mais a sua ideia, botar esse consumidor frente a frente com ela, deixar ele interagir um pouco e colher feedback. Essa etapa de validação é bem importante e ela pode ser feita de várias formas, né? Pode simular até mesmo um processo quase que de venda real. Se consiga já ter ali alguma coisa mais que se aproxime de um MVP, e aí você consegue até fazer um processo de venda mesmo, para ver o quanto que aquela intenção se materializa num comportamento de compra, né? O quanto que você tem ali
de geração de valor para aquela pessoa. Então, tem muito a ver com capturar esses feedbacks. E depois isso evolui, né, Paty? Quando esse empreendedor está ali já com uma certa operação, já está rodando alguma coisa, isso vai evoluindo, porque esse aprendizado vai fazendo com que ele consiga aprimorar a solução que ele dá. Então, hoje, eu costumo dizer que é muito mais importante você conhecer muito bem o seu cliente, entender muito bem o tipo de valor que você está gerando para ele, do que exatamente você ter uma precisão na solução que você está oferecendo. Por quê? Porque para você, né, oferecer algo que gere valor, você pode precisar amanhã estar oferecendo um produto diferente. Você pode precisar fazer uma parceria, né, fazer alianças, porque na hora que você tem a experiência do cliente bem mapeada, você vai vendo oportunidades de negócio ali. Então é quase que como se abre uma janela de oportunidades e você vai vendo, né? Não, aqui eu vou fazer uma parceria, aqui eu preciso oferecer uma outra coisa. E assim, a partir daquilo, o relacionamento vai evoluindo, principalmente nos negócios digitais, porque nos negócios digitais a gente tem aí uma plasticidade muito grande. A gente consegue botar funcionalidades, né? A gente consegue criar novas ofertas ali em cima, a gente vai criando novos serviços e sempre atendendo muito bem esse núcleo, que é o núcleo que a gente domina aí, dos nossos clientes. Para mim, hoje, empreender é você buscar formas de entender essa experiência do cliente, você criar uma relação tão próxima que você vai ali potencializando as suas ofertas em cima daquilo, né? Você levar essa relação no longo prazo, você gerar valor no longo prazo. Então, é assim que eu enxergo, mais ou menos. Hoje você falou que tem um departamento na UF que é de empreendedorismo. Como funciona esse departamento de empreendedorismo? Tem esse departamento lá, foi um filhote do departamento de administração, né? Então, os dois estão lá relacionados de alguma forma, mas a gente sabe que o ensino do empreendedorismo ele tem um viés diferente da administração. O ensino do empreendedorismo, né, ele tem muito a ver com esse ato de criar, esse ato de estar aberto, de materializar coisas, né, de concretizar, de botar projetos. A gente tem que desenvolver ali um conjunto de competências que é diferente de um gestor. Um gestor, ele está muito preocupado com a eficiência ali, né, daquele dia a dia que ele está tocando. Claro que também está olhando para o futuro, novos movimentos, mas o empreendedor, ele é um cara diferente, né? Ele tem que ter ali um jogo de cintura, ele tem que ter uma criatividade, ele tem que ter essa capacidade de empatia, né? Ele tem que ter uma resiliência até, porque empreender é um processo difícil, né, e pedregoso. Então, tem muitas coisas ali que eles têm que desenvolver para que essa pessoa esteja pronta. Claro que tem algumas coisas que são comuns ao curso de administração. Tem competências técnicas, né, por exemplo, de finanças, de marketing, que são comuns, mas mesmo sendo comuns, a gente procura sempre dar esse viés da criação, né? Por exemplo, lá eu dou aula de comunicação, né? Aliás, em todas as minhas aulas, mas especialmente nessa, eu procuro botar o lado prático muito forte. Vamos lá, escolha uma empresa. Agora construam aí uma campanha para ela. Vamos construir um e-mail para os clientes. Vamos construir um e-mail para quem está se cadastrando agora. Vamos, né? Eu sempre vou tentando assim esse aprendizado baseado em tarefas, né? Porque eles vão construindo essa habilidade mesmo de tirar algo do zero, que eu acho essencial para o empreendedor. E ele é um cara que assim tem uma visão de risco também diferenciada, né? O empreendedor ele assume risco. Ele é capaz de tomar decisões em um cenário de alta incerteza. Isso aí é uma habilidade também a ser desenvolvida, né? Porque a gente não vê a figura inteira, mas a gente tem que fazer uma aposta. E o que a gente vai fazendo fazendo aí a nossa melhor aposta e elencando prioridades e vai testando, aprendendo, aprimorando, né? Isso aí é uma dinâmica que não para nunca. Mas como que você desenvolve essa habilidade? Isso eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Então, eu acho que isso daí você desenvolve aprendendo com exemplos de outras pessoas, né? Então, eu vejo que os alunos se conectam muito com histórias de outros empreendedores. E aí eu gosto muito quando as pessoas vêm contar histórias reais, né? Porque depois que você tem sucesso, é muito fácil você falar que tudo foi perfeito e maravilhoso. Os empreendedores que querem transmitir algo de valor para quem está começando, tem que se preocupar de contar o caminho, né, e todas as dificuldades que enfrentaram. Então isso daí, essas histórias, eu acho que são bem poderosas.
E a outra questão que eu vejo é a prática. Então, você tem que estar em contato com aquilo o tempo todo, você tem que tentar criar esses cenários, né, de forma que, o aluno se coloque naquele lugar do empreendedor e pense: "Ó, eu dou um cenário, e aí eu penso, como é que você agiria aqui nessa situação?", né. Mesma coisa acontece na disciplina de negociação, na disciplina de design thinking. Na disciplina de design thinking a gente percorre todo o projeto, é um projeto todo aplicado, então eu acredito muito, assim, na prática, porque eu acho que é dali que as coisas vão acontecendo. Você tem todo um currículo voltado para isso, tem algumas iniciativas que, por exemplo, agora na pandemia, a gente está fazendo, né, tudo à distância, mas eu cheguei a conhecer, porque eu sou relativamente nova lá na UF, né, eu entrei no ano passado, no meio da pandemia. Eu entrei lá e eu cheguei a visitar uma vez, e assim, estão criando lá o que seria uma garagem, né, um lab, para que esses alunos possam praticar. Então, acho que tem, assim, espaços que também favorecem essas interações, essa colaboração, né, e isso daí também é bem bacana. Você sabe, Kátia, em que outros locais do Brasil está tendo esse incentivo à educação empreendedora? Quais outras instituições? Eu vejo muito isso na iniciativa privada. Nas federais, eu, assim, não sei te dizer, mas eu acredito que tem em alguns outros lugares também, mas eu realmente, como eu falei, eu cheguei no departamento tem alguns meses, né, mas eu acho que na iniciativa privada eu tenho visto isso, e eu acredito, né, agora a gente está entrando no currículo também com educação financeira e empreendedorismo para segundo grau. A UF participa de um projeto, mas isso está nas escolas públicas, né. Isso eu acho bem bacana também, porque, assim, conversando com meus alunos, tem alguns alunos que são de famílias mais humildes, né, que você vê que estão ali construindo, tem alguns que são, os primeiros a estarem em curso superior, e aí eu vejo quanto eles valorizam esse tipo de ensinamento, sabe. Eles falam muito sobre isso de: "Ah, eu acho que todo mundo tem que aprender, né, os princípios aí do empreendedorismo, aprender como se eu coloco um negócio, né, para voar, assim, porque é a oportunidade que eles têm, né". Eu acho que isso tem um papel social também, né, de diminuir desigualdade, de dar oportunidade, criar oportunidade. Então eu vejo que, assim, valorizam muito mesmo. Tanto é que no design thinking agora, eu deixei livre, né, para eles escolherem os temas que eles iriam trabalhar, e 2 grupos pegaram justamente isso, trazer o acesso à educação financeira e o acesso à educação sobre empreendedorismo para as pessoas que precisam mais. Então, foi bacana ver, né, o crescimento deles em cima do tema. Muito interessante você falar dessa questão, inclusive, social, né? Do ensino e da educação empreendedora no Brasil. Como que você entende que, a partir dessa pandemia e do que a gente está vivendo, vai ser o crescimento e a nova característica dos empreendedores? O Covid realmente provocou uma aceleração digital muito grande. Nessa aceleração digital, a gente tem um desdobramento que é bom e outro é ruim, né. Quando isso acontece, a gente tem, ao mesmo tempo, uma onda de desemprego aí pela pandemia, pela queda na demanda, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma maior demanda por mão de obra qualificada para o digital. E acaba que o empreendedorismo acaba sendo uma forma dessas pessoas que ficam, às vezes, à margem, né, se colocarem, se reinserirem no mercado e irem se preparando mesmo, né, na prática e na vida prática e tentando botar seus negócios, suas ideias para frente. É esse movimento que eu estou vendo acontecer nesse momento. O empreendedorismo hoje ele acabou ficando mais democratizado, por um lado, porque todo mundo tem as redes sociais, né, então tem ali micro-influenciadores e eles vão aproveitando esses contatos e vão criando redes e vão, colocando micronegócios ali também. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer, vejo tô vendo muita gente tentar, e a gente tem, ao mesmo tempo, esse recurso do cloud, né, a computação em nuvem, e isso ajuda muito as startups, porque elas podem escalar o negócio muito rápido. Então, isso é bem bacana, assim, você vê que antes imagina que uma empresa digital antes precisava de todo um parque tecnológico, né, precisava ali de máquinas caríssimas, que hoje o cloud eu acho que veio democratizar o empreendedorismo também, né, mais uma coisa que contribuiu. O que você percebe desses jovens estudantes que entraram para poder estudar
e entender e saber trilhar esse caminho do empreendedorismo? São pessoas que já querem formar, empreender, são pessoas que já empreendem. Muitos já empreendem desde o começo ou já criam aí pequenos negócios, coisas assim. Então eles vão se desenvolvendo, eles vão se empolgando ao longo do curso e vão tentando botar em prática aquelas iniciativas. Então eu vejo bastante gente assim. E o trabalho de conclusão de curso da UF também é um projeto empreendedor, é um plano de negócios para alguma coisa. Isso eu estou vendo, assim, está sendo bem gratificante acompanhar esses estudantes, porque eles vão dando asas às ideias deles, e aí vão podendo executar de novo, ali no final, alguma coisa que muitas vezes, pelo que eu entendo, a intenção deles é ou já estão fazendo, ou é fazer dar certo. Então, acho que é legal ver isso, né? São resultados importantes. Para poder auxiliar essas pessoas na questão, por exemplo, de um planejamento estratégico, na questão financeira, ou na questão até mesmo da organização enquanto equipe, você mesma está dando esse tipo de suporte, consultoria, vocês indicam alguém, como que acontece? Eu estou dando esse suporte na orientação, mas eu sinto que isso é uma carência, né. Eu acho que é um talento você unir pontas, né, você unir quem está querendo empreender com quem está querendo investir. Então, todas as iniciativas que a gente tem no Brasil de colocar essas pontas juntas são muito importantes. E isso eu acho que, assim, poderia ter mais disseminado nas universidades de uma forma geral. Porque eu estou vendo, assim, esse interesse pelo empreendedorismo bem mais cedo, né, muito cedo. Quanto mais a gente tiver essas oportunidades nas universidades, a gente tem lá, né, alguns hackathons, a gente tem algumas iniciativas desse tipo, mas eu acho que poderia ter muito mais. Eu acho que esse sonho da tecnologia, né, e do negócio escalável é uma coisa que está, no discurso geral. Mas tem uma carência de mão de obra no Brasil muito grande, né, com relação a isso. Eu acho que seria muito importante, e isso eu acho que também é uma carência de um modo geral, todo mundo deveria saber programar, né, o mínimo. Ter mais contato com programação, ter mais contato com tecnologia, com as plataformas, isso desde o do curso, né, desde a universidade, eu acho que isso é muito importante e não acontece com a frequência que eu acho que deveria acontecer. Eu sinceramente não vejo mais muito sentido e ensinar, seja administração, seja empreendedorismo, sem ensinar tecnologia junto. Eu acho que, assim, é quase que ficar aí perneta, sabe. Eu acho que isso deveria estar bem junto, o impacto das tecnologias disruptivas, pelo menos que seja para essa pessoa enxergar potenciais, enxergar para onde está indo, botar a mão um pouquinho lá, basicamente saber uma lógica de programação. Eu acho que isso tudo hoje em dia é muito importante, até para estruturar um negócio, porque o que eu venho observando é que quando você está nesse mundo, você olha para tudo de uma forma diferente, né, você tem um pensamento lógico ali que é diferente, você consegue enxergar, é quase que a visão além do alcance, né, então, eu acho que isso falta bastante. Eu não acredito mais em ensino puro, eu acho que tudo isso tinha que estar bem misturado nos currículos e não está tanto quanto eu gostaria. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira aqui falar? Não, eu queria só deixar esse reforço, né, de quanto eu acho importante a valorização do consumidor nesse papel aí do empreendedorismo, né, quanto eu acho que esse empreendedor deve se aproximar, deve entender de fato, deve, observar, conversar. Eu acho que isso daí faz as ideias saírem bem mais, redondas e bem mais aderentes, a gente já garante aí um mínimo de fit com o mercado, então eu acho que isso é muito importante. Eu acho também que a melhor forma, né, da gente aprender empreendedorismo é fazendo, então a gente ter, né, esses instrumentos de fortalecimento do ensino empreendedor no Brasil, acho bem importante. E mesmo que a gente não tenha uma estrutura tão bem montada, se cada empreendedor estiver disposto aí a depois doar seu tempo, né, dividir, estiver participando de comunidades, estiver trocando, eu acho que isso já é muito importante, já cumpre um papel importante na disseminação desse conhecimento. Disseminação de conhecimento, experiência, que a gente fala muito aqui no canal, né? Para poder iluminar um pouco um caminho de quem quer empreender e quer entender um pouco melhor sobre empreendedorismo.